Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Neste capítulo 6 de João, vemos os principais elementos do Evangelho. Jesus conta que desceu do céu, fala de sua morte, representada pela carne e o sangue. Cita a ressurreição e revela o seu retorno ao céu. Mas muitos o seguem pelos motivos errados, mais interessados no que ele pode proporcionar do que em sua própria pessoa. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? João, capítulo 6, versículos 66 e 67. Ué, cadê aquela multidão que o seguia no início do capítulo? Os milhares que ele alimentou na multiplicação dos pães. Agora ele fala apenas aos 12 que restaram. Iriam eles também deixá-lo? Vivemos numa época em que a cristandade se transformou em um grande circo, com novas atrações para atrair e entreter o público. Onde antes havia um pregador do Evangelho, hoje há um palco com músicos e dançarinas. Há eventos sociais, empresariais e esportivos para atraírem pessoas com os mais variados interesses. E Jesus, onde está? Imagine que você fosse um cristão vivendo no primeiro século. Para começar, você não se filiaria a uma denominação, porque tal ideia só apareceria mais de 1000 anos depois. Você se contentaria em ser chamado simplesmente de cristão. Ao se reunir em comunhão com o Senhor e com seus irmãos, vocês se ocupariam da doutrina dos apóstolos, das orações e da ceia do Senhor. Quem quisesse ver músicos e dançarinas teria de ir aos festivais dos deuses romanos. Apenas o Espírito Santo, e não um homem, lideraria essas reuniões. Um irmão poderia sugerir um hino para todos cantarem, outro faria uma oração e 2 ou 3 ministrariam a palavra de Deus, enquanto os outros estariam julgando. Nada de gritarias ou ataques de histerismo. Haveria reverência e ordem, porque o Senhor estaria bem ali no meio de vocês. Afinal, era para Ele e em seu nome que vocês estariam congregados. Jesus seria suficiente para vocês, mas parece que em nosso capítulo, Ele não é suficiente para alguns que querem abandoná-lo. Ele pergunta aos 12 se querem fazer o mesmo e Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Você já creu em Jesus? Ótimo. Pedro diz: Nós cremos e sabemos. Portanto, agora você irá desejar saber mais de Jesus, congregar-se para Ele, não para você ou suas emoções.
nem para um líder ou religião. Irá querer estar onde ele está, onde ele é o centro das atenções, onde ele é a atração principal e nada mais. Mas Pedro erra numa coisa. Ele diz: nós temos crido e conhecido. Ele fala pelos 12, sem saber que entre eles existe um diabo, Judas, o traidor, que segue a Jesus de olho no dinheiro.